Vamos abordar Luiz Fux, ministro do Supremo, querendo agradar ao rei Jair Bolsonaro. Aconteceu uma coisa no dia 17 de janeiro, impossível de prever e difícil de acreditar, e que caiu como uma bomba na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. A mídia, todos os analistas, levantaram essa questão principal nas primeiras páginas dos jornais, nas redes sociais, na mídia, na TV, etc. Porque esse episódio do Fabrício Queiroz e do filho do presidente Flávio Bolsonaro é uma questão que está se arrastando há quase 2 meses, sem explicações. E então o filho, que falou que não tem nada a ver com o caso, que o problema é só do Queiroz, que é o policial motorista, e que no fundo está na cara que é o laranja da família Bolsonaro, o Flávio, sem ninguém saber, entra com um pedido no Supremo Tribunal Federal para parar as investigações. Se ele não temia nada, porque o problema era todo do Fabrício, por que fazer isso? E pior, essa é a questão. Jamais Flávio Bolsonaro tomaria essa atitude sem obter a bênção de quem? Do seu pai, claro, que também estava envolvido nas denúncias, porque também fez transações com o Fabrício Queiroz e a mulher dele, Michele, da mesma forma. É uma situação muito delicada. Muito chato de ter acontecido isso, agora que está iniciando o governo, de vir a público uma denúncia que vem com provas, porque essas denúncias do COAF, que é o órgão que controla a movimentação financeira, elas são todas registradas e, portanto, são a prova concreta. Ocorre que é comum aqui no Brasil os parlamentares, deputados, vereadores, senadores contratarem cabos eleitorais para os seus gabinetes. Esses gabinetes, eles têm, em geral, um número muito grande de vagas, no mínimo umas 10 vagas. E nessas vagas, os salários são muito altos, da ordem de 10, 15 e até mais R$1.000. Só que um cabo eleitoral normalmente não ganha mais do que R$2.000, R$3.000. E aí o que acontece? Ele entra e está com um cargo de R$10.000 e ele sabe que só vai receber 2 ou 3 e a diferença ele retira no banco e dá em dinheiro para o deputado, o vereador, o senador. E isso é uma prática que vem ocorrendo no Brasil há muito tempo. Só que a população não sabe disso. Só que esse dinheiro não é considerado, na cabeça desses deputados, como um dinheiro público desviado. E assim, aqui no nosso país, infelizmente, esses recursos, que são de bilhões de reais, são desviados para a riqueza desses parlamentares. E quem está na política há 10, 15, 20, 30 anos, acaba ficando arquimilionário com esses recursos. É bom recordar que o auxílio moradia dado aos juízes, da ordem de R$4.500 por mês, é fichinha perante esses recursos. Cada parlamentar recebe mais de R$100.000 por mês, por fora, sem pagar imposto, porque é dinheiro de caixa 2, é dinheiro não declarado, e com isso essa turma se enriquece, e o patrimônio dela cresce uma barbaridade, fora o dinheiro que vai para o exterior. E quem paga essa conta somos nós todos, que pagamos os impostos. Essa é uma realidade dura aqui no Brasil. Se houvesse realmente seriedade e vontade de combater a corrupção, esses parlamentares, em primeiro lugar, não teriam 10, 15 cargos à disposição, nem esses cargos valeriam alta soma da ordem de 10, 15, 20 mil reais. Esse dinheiro poderia ser perfeitamente economizado. É uma das fontes de dinheiro que escoa para o ralo da corrupção. Fabrício era o laranja e é o laranja da família Bolsonaro. Isso está mais do que claro
porque se não tivesse nenhum problema, esse homem já teria atendido ao Ministério Público, que o chamou várias vezes, e ele simplesmente fugiu, com o pretexto de cuidar da saúde. Sim, tinha que cuidar da saúde, tinha. Poderia faltar? Poderia. Mas esse homem, em vez de ir prestar depoimento ao Ministério Público, foi no SBT falar que já estava doente, que não poderia falar, mas que talvez fosse ser operado e coisa do tipo. E continuou fugindo. Se operou, teve alta, poderia atender o Ministério Público, continuou fugindo. Mas aí a coisa complicou. Porque a mídia não deixou de cobrar isso. E essas matérias sempre estavam indo para o horário nobre da TV, principalmente da Globo. E isso espalhou nas redes sociais. Sempre a cobrança de querer saber quando que esse fulano iria dar finalmente as suas explicações. Envolveu diretamente o seu chefe, Flávio Bolsonaro. Só que a acusação não chegou a atingir o Flávio Bolsonaro, pelo menos por enquanto. Mas ele foi convidado a prestar depoimento perante o Ministério Público do Rio de Janeiro. E ele não compareceu. E aí ele argumentava que ele não tinha nada a ver com o caso. Mas se ele não tinha nada a ver com o caso, como é que esse homem vai ao Supremo Tribunal Federal para pedir para parar as investigações lá no Rio de Janeiro? Caiu como uma bomba, porque jamais ele poderia dar essa varada, que é coisa de criança, que é coisa infantil ou de grande burrice. Só que aí levanta uma grande suspeita sobre o próprio presidente Jair Bolsonaro. E por quê? Porque dificilmente esse filho, extremamente ligado ao pai, politicamente, iria tomar essa decisão de ir ao Supremo sem antes obter a concordância do seu pai. E aí isso envolve os pais, sim. Jair Bolsonaro ganhou essa eleição com toda a pregação contra a corrupção, com toda a pregação em cima dos corruptos que ele denunciava. Muitas vezes com razão, sim. A população preza isso. Dá duro para ganhar 2, 3, 4 mil reais por mês. Esses caras ganham mais de 100 mil reais por mês, gente, com essas estratégias de contratar cabos eleitorais e pegar o dinheiro para eles. Jamais Jair Bolsonaro poderia se envolver com isso. E agora as suspeitas também caíram em cima dele. E ele não deveria, em hipótese alguma, ter nem autorizado o filho a fazer isso, e muito menos agora ficar calado, porque agora a situação pesou em cima dele e essa questão está cada vez mais crescendo. Então, gente, muita atenção, muito cuidado, vamos olhar essas coisas com um olhar mais abrangente, sem ser pró-petista ou contra-petista, vamos olhar pelo país. O país merece respeito, a população exige respeito, os políticos têm que parar com essa história de explorar a população com todos esses tipos de jogada que, na realidade, só acabam criando maiores problemas às pessoas que dependem do Estado. E aí entra aquela argumentação, vamos fazer a reforma da Previdência para a gente resolver o problema fiscal do país. Ora, com tanto desvio, com tanta maracutaia, com tanta gente ganhando dinheiro, sem ter a mínima justificativa, e ainda querem descontar essa crise em cima de quem ganha até 2, 3 salários mínimos, que são 93% da população, que pretende se aposentar. Então, gente, vamos olhar essas coisas com muito carinho e vamos exigir que essas coisas todas sejam apuradas, doa quem doer, porque sempre se falou que ninguém está acima da lei. Para condenar o Lula, essa frase foi muito usada. Será que essa família Bolsonaro está acima? Será que os militares que estão no governo estão contentes com o que está acontecendo? O nome deles pode ser envolvido nisso. E eu tenho certeza que militar não é corrupto. Eles têm outro tipo de orientação muito diferente de alguns políticos que estão aí em cima
mandando no país. Quero te convidar para seguir a nossa programação com muitas coisas interessantes ligadas fundamentalmente à economia e à política, onde você participa e dá a sua opinião. No YouTube é muito simples. Você aperte o inscrever-se e não esqueça, tem o sininho para você receber o material que nós disponibilizamos aqui. Contamos com você na nossa comunidade. Palavra de Amir, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom.